dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém. Ele queria dizer assim: se alguma coisa então ele tivesse roubado alguém, que ele restituiria, quadruplicado. E Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, irmãos? Posso tomar os seus assentos, e se você sentir vontade de glorificar, que você possa glorificar o nome do Senhor. Nós vemos aqui nessa leitura, irmão, nesse texto, a bondade e a gratidão de Jesus e a confiança do homem quando ele quer encontrar com Jesus. E nós podemos saber que Zaqueu, conforme era um homem público, conforme fala o texto, era publicano e era chefe dos publicanos. Eu não sei se todos os irmãos sabem, quando diz publicano, é uma pessoa qualquer, de qualquer nação, de qualquer naturalidade, que se encarga ao cargo do governo. Portanto, naquela altura era do Império Romano. E Zaqueu foi então nomeado a chefe dos publicanos. E ele andava, por todo aquele território a cobrar impostos. Só que entre eles, não falando de Zaqueu, não falando de quem, muitos dos publicanos, ao invés de talvez tirar do seu povo aquilo que era por lei, que eram os impostos, ainda abusava da sua posição e roubava aquelas pessoas. Por isso, Zaqueu tinha então necessidade de encontrar com Jesus Cristo, mas por ser um homem pequeno, de pequena estatura, e por ele mesmo saber que era publicano, ele era um homem pecador diante daquela sociedade, e ele não poderia então encontrar com Jesus. Ele não poderia encontrar face a face com o mestre no pensamento dele, irmãos, mas poderia sim. Ele podia, conforme nós hoje somos homens pecadores, e podemos encontrar com Jesus a qualquer momento que nós necessitarmos depender e tivermos coragem e iniciativa de chegar até o mestre. Nós podemos ver então qual foi a iniciativa de Zaqueu. Ele pensou: eu sou um homem pequeno, a multidão é grande, então o que eu vou fazer? Correndo ele à frente, à margem da estrada, subiu a uma figueira, irmãos. Portanto, a minha Bíblia, a sua Bíblia fala que é uma figueira brava. Quando então falamos de figueira, eu creio que alguns dos irmãos, ou todos os irmãos, conhecem o que é uma árvore de figueira. A figueira dá um fruto, portanto, muito gostoso, muito saboroso, que serve para fazer um doce delicioso. Mas também existia a figueira brava. Se uma figueira dá fruto, e a figueira brava? Com certeza, então, era espinhenta, com certeza, talvez picava a pé das pessoas, mas Zaqueu não se amedrontou. Zaqueu, então, chegando àquela figueira, subiu, porque ele sabia que passara por ali Jesus. Ele, então, no mínimo poderia ver o mestre, poderia conhecer quem era o mestre. Só, irmãos, que Jesus sabia da dependência de Zaqueu. Jesus sabia da necessidade de Zaqueu. Jesus sabe do seu, do meu, do nosso coração, quando nós precisamos dele. Muitas das vezes somos covardes de não chegar até Jesus e não falar para ele aquilo que precisamos. Talvez você reclama com o seu patrão, talvez você reclama com o seu colega de banco de ônibus, com o seu colega de rua, com o seu colega de escola, fala talvez para uns e para outros e não tem coragem de direcionar diretamente a Jesus. Somente Jesus pode dar aquilo que você precisa. Se é nesta noite, se foi ontem ou se será amanhã, saiba você que somente Jesus pode dar aquilo que você necessita. Então, irmão, nós vemos que Zaqueu não se acovardou. Zaqueu, de uma forma ou de outra, precisava encontrar com o mestre. Então, Jesus, chegando àquele lugar, não foi por acaso. Jesus sabia que Zaqueu havia de estar ali. Qual então foi a palavra de Jesus? Desce, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em tua casa. Nós vemos que lá no versículo já final, versículo 9 e versículo 10, Jesus disse assim:
conforme está escrito, né? Que a salvação, hoje vem salvação a esta casa. Então, voltando lá no versículo 5, Jesus quando disse, né? Que hoje convinha pousar na casa dele. Irmãos, não sei se você sabe, Jesus quando entra na sua casa, Jesus quando entra no seu coração, Jesus quando você deixa Jesus tomar parte na sua vida, alguma coisa de boa ele vai fazer. Porque ele nunca entrou numa casa e não deixasse um sinal, não deixasse uma maravilha. Todas as vezes que Jesus entrava numa casa, era para fazer algo e algo de muita importância. Eu não tenho tempo para pregar, irmão, essa mensagem, mas eu quero falar para você de 12 casas que Jesus entrou muito rápido, porque se eu for pregar, se eu for espichar esse assunto da forma que dá para fazer uma pregação, uma vez já disse que não sou pregador, eu gosto de ler, eu sou leitor da palavra de Deus, e aquilo que Deus coloca no meu coração eu faço. Eu pensava que eu ia pregar num texto, irmãos, de Gênesis, no versículo capítulo 1, mas só que Deus me incomodou e não deixou ficar em Gênesis. Eu tentei por alguns instantes ficar em Gênesis, mas ele disse para mim, não ficar em Gênesis. Faça aquilo que Jesus pode fazer, faça aquilo que Jesus já fez, faça aquilo que Ele é capaz de fazer na sua vida e na vida dos seus servos, aqueles que servem a Deus com toda a vontade. Jesus, irmão, gosta de desafio. Jesus não gosta que você se acovarda. Jesus não gosta de homens medrosos. Quando fala de homem, fala também de você, mulher. Se você abrir a sua boca, chegar diante dele, ele tem para fazer por você. Podemos notar, irmãos, que muitos dos milagres, dos grandes milagres que há na Bíblia, as pessoas se encorajaram e foram até Jesus buscar a sua bênção. Não voltaram de mão vazia, porque se você pedir, ele é capaz de te dar. Então, irmãos, os 12 milagres, das 12 coisas maravilhosas que Jesus fez, das 12 casas que ele entrou, eu quero falar bem rápido, porque também não quero ser muito alongado nessas palavras, né? Jesus entrou numa casa chamada Caná da Galileia. Eu creio que os irmãos sabem o que Jesus fez naquela casa. Irmãos, por mera e por grande vontade da palavra de Deus, naquela vez aconteceu o primeiro milagre de Jesus. Eu posso talvez estar equivocado, mas eu tenho 99,9% de certeza que foi o primeiro milagre. Chegado a um certo momento, a mãe de Jesus chegou para ele e disse: mestre, o vinho acabou. E ele disse: mulher, o que eu tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Jesus estava naquele momento, irmão, não mais aguentando de vontade de fazer o milagre, mas algo ainda faltava. Ele ainda deveria sentir, conforme ele sentiu, a hora certa para fazer o milagre. Vocês acham que Jesus, talvez desde os 12 anos, quando estava entre os doutores, ele não tinha vontade de já mostrar o seu milagre? Mas não era a hora. Portanto, quando a sua mãe disse, ele disse: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Mas na hora certa Jesus fez. Na hora certa Jesus dá a você. Talvez você pediu uma semana, ou pediu um ano, ou pediu um mês, ou pediu hoje, Jesus não fez. Não está em você a falta. Não está em Jesus a falta. Simplesmente e tão grandiosamente, na hora certa ele fará. Não adianta o homem questionar as vontades de Jesus, porque não é por força e nem por violência. Assim a minha Bíblia diz. Mas é quando chegar a sua hora, ele irá fazer. Quando chegar a hora que ele vê que você está pronto para receber a bênção, ele irá colocar em situação. A segunda casa, irmãos. Eu nem vou falar as estações bíblicas, mas depois, se os irmãos quiserem, eu passo. A segunda casa, Jesus fez uma cura. A segunda casa foi na casa de Pedro. Não vou ler texto porque o tempo não é oportuno. Mas o que foi que Jesus fez para a sogra de Pedro? Curou. Por quê? Porque Pedro pediu. Porque Jesus viu que ela precisava da cura naquele momento. Então, irmãos, não é necessário você sair esperneando, pulando e contando as suas dependências para homens, para um e para outro. Quando tiver que contar, chega para esse homem aqui, que é o seu pastor, que é o anjo da casa do Senhor. Para ele você conta, para ele você pede oração.
Não saia falando de seus problemas e de suas necessidades pelas ruas, porque ninguém fará por você. Se você reclamar de situação para um policial, ele vai falar, ninguém resolve o seu problema. Se você falar para um médico o seu problema, ele vai falar, não tem mais cura. Se você falar para um juiz a sua necessidade, ele vai falar, a lei do Brasil é muito lenta, ou a lei do mundo quase inteiro está lenta. Mas se você falar para o nosso Criador, Ele te abençoará e te sustentará, porque Ele promete e Ele cumpre. A terceira casa que Jesus entrou, melhor, mas não entrou, Ele estava lá. Ele estava em casa, numa casa em Cafarnaum. E lá então estava uma grande multidão, lá estava muito cheio. Havia um homem paralítico numa cama, e o povo não conseguia chegar com aquele homem até onde estava Jesus. Arrumaram uma fuga, arrumaram uma descida pelo telhado e chegaram até lá. E aquele homem saiu dali curado. Jesus queria curar, os fariseus murmuravam e Jesus falou, qual que é melhor dizer para ele, que está curado ou toma sua cama e anda? E Jesus disse para ele, toma sua cama e anda. E ele saiu curado, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Irmãos, Deus faz tanta coisa, Jesus faz tantas coisas, e nós às vezes, homens falhos, fracassados, às vezes não porque queremos ser fracassados, mas porque Satanás joga na sua cara, joga na minha cara a todo momento as nossas falhas, as nossas culpas. Então temos às vezes até medo de divulgar a palavra, de falar da bondade e do amor do Senhor. Mas não devemos ser, irmãos. Devemos ser corajosos. Devemos ter garra de lutar para lutar contra o inimigo. Porque uma vez se você vencer o inimigo, jamais ele ficará contra você. Não é força para você vencer o inimigo. Joelho, oração, convicção na palavra de Deus, convicção naquilo que Deus falou, que irá nos salvar, irá nos levar para o céu. Na casa de Levi, irmãos, na casa de Levi, Deus levou o perdão. Basta você ler a parábola de Lucas, o capítulo 5, 29 e 32, simplesmente 3 versículos, e você vai ver o que Deus fez em Lucas, na casa de Levi. Na casa de Simão, Deus levou levou a unção. Na casa de Jairo, é uma parte muito importante, até porque a segunda pessoa, literalmente falando, pegou carona e foi também lá receber a bênção. Jairo tinha uma filha que estava morrendo, mas naquele meio, entanto, a mulher que tinha um fluxo de sangue aproveitou e chegou e também levou também a sua bênção. Não estou dizendo para você estar pegando carona nas bênçãos de ninguém. Você tem que buscar a sua bênção. Você tem que buscar aquilo que Deus tem para você. Porque aquilo que Deus tem para você não é o mesmo que Deus tem para mim e não é o mesmo que Deus tem para cada um de vocês na nave da igreja. Mas cada um de nós devemos buscar aquilo que Deus tem para nós. Na casa de Maria, a sétima casa, Maria e Marta, Jesus também esteve lá. E Jesus levou uma palavra. Enquanto uma parou para ouvir Jesus, a outra estava preocupada com seus afazeres. Quantos de nós, irmãos, às vezes falam, não vou na igreja porque não tenho carro, não vou na igreja porque o valor da tarifa do transporte público está muito caro, eu vou gastar X daqui até o final do mês. Mas se você não tivesse vindo para a igreja, você estaria indo para o forró e gastando metade do seu dinheiro na bebedice, talvez em droga, naquilo que não convém. Então, por que não podemos gastar um pouquinho vindo para a igreja? Satanás tentou essa semana, irmãos, de 3 formas para que eu não estivesse aqui hoje. Uma delas foi colocar o meu carro na oficina. O mecânico disse, sexta-feira está pronto. Nem sexta, nem sábado ficou pronto. Hoje ninguém trabalhou para me entregar o carro. Eu falei com a minha esposa, se não tiver transporte público, vamos de táxi. E Deus vai providenciar a maneira de chegarmos até lá. A segunda coisa, irmãos, eu venho aproximadamente 3 anos que não me constipava, 3 anos que não pegava uma gripe, mas se ontem com constipação e com febre. A minha esposa, com a convicção que ela tem, fez um chá e eu tomei.
Até então estava tossindo. Jesus está me capacitando para eu falar e expressar a bondade dele. A terceira coisa, que eu disse que era 3 coisas. Hoje pela manhã o inimigo tentou de todas as formas para nos desanimar com problemas dentro de famílias, com problemas dentro de casa, literalmente falando. Mas nós estamos aqui para esmagar e pisar a cabeça de Satanás, porque jamais ele poderá conosco. Se você, nós formos deixar as adversidades da vida fazer você deixar de vir à igreja, um dia vai acarretar o segundo, o terceiro, até o 30º dia do mês, e você vai cair nas garras de Satanás. Então não deixe, irmãos, por mais que for a dificuldade, venha para a casa do Senhor. Se estiver difícil, irmão, peça carona, pede a quem tenha um carro, me leva até a igreja, porque hoje não tem por transporte, mas eu quero ir até a casa do Senhor. Aleluia. Ele irá conceder a você, e você irá chegar aqui e voltar abençoado. Glória a Deus, aleluia. A 8ª casa que Jesus entrou está no texto, no contexto da lição, que é a casa de Zaqueu. Nem precisa falar muito sobre Zaqueu, porque já lemos e vocês conhecem o texto de Zaqueu. Mas Jesus entrou naquela casa, levou a salvação, porque também Zaqueu é chamado filho de Abraão. Você, nós somos chamados filho de Abraão. Nós somos filhos de Deus por herança. E se permanecermos nessa vontade, nessa convicção e nessa coragem, Ele nos levará para o céu. No cenáculo, irmão, a última Páscoa, Jesus levou a comunhão. Da mesma forma que hoje estamos aqui para termos a comunhão, para participarmos do sangue do corpo de Cristo, da mesma forma que estamos aqui hoje reunidos confiantemente, Jesus esteve no cenáculo naqueles últimos dias, partindo o pão com seus discípulos e dando a eles ensinamentos daquilo que eles iriam ficar na terra fazendo depois que ele fosse. Mateus 26, versículo 57, Jesus entrou numa casa, foi uma das piores que ele entrou. Para o meu conceito, foi uma das piores. Ou seja, para o meu conceito, foi a pior que ele entrou na visão humana. Porque naquela casa, era a casa de Caifás. Ele entrou lá para ser julgado. Ele sabia que ele ia ser julgado. Ele sabia que ele ia ser preso, sair dali preso, condenado à morte de cruz. Mas estava escrito: por qualquer situação que Deus te colocar, que Jesus te colocar, não adianta você correr. Uma vez eu corri da Europa para aqui, fiquei aqui 4 meses e Deus me mandou voltar para a Europa, eu voltei para a Europa. Acha, irmão, vocês que eu estava lá para ganhar dinheiro? Não. Eu simplesmente e tão necessariamente pela vontade de Deus eu fui lá fazer a obra do Senhor. Porque nós não juntamos dinheiro na Europa. Ficamos lá por 9 anos e meio fazendo aquilo que Deus queria que nós fizéssemos. Que é anunciar a palavra, que é pregar. Eu até comentei com o pastor outro dia e com alguns dos irmãos que estavam ali conosco naquela viagem, o quanto é difícil pregar para aquele povo. Mas depois que eles gostarem de você, você tem tudo na mão, porque eles fazem tudo para você. Então temos que ser sábios, temos que ser prudentes. Então na visão humana, conforme eu disse, quando Jesus entrou na casa de Caifás, ele sabia que ele ia ser julgado. Mas só que Deus não coloca na sua vida e na minha vida nada daquilo que nós não somos capazes de aguentar. Se Deus colocar a aprovação nos teus caminhos, irmãos, passe glorificando, porque lá na frente Ele te dará a vitória. Jesus desceu à terra, foi à casa de Caifás, foi a muitas casas e fez milagre, foi à casa de Caifás, foi condenado à morte de cruz, morreu, mas ressuscitou, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, está aqui conosco e nos promete nos levar para o céu, se permanecermos nessa vontade e nessa coragem de adorar e glorificar o nome dele. Numa casa em Emaús, Jesus levou a visão. Estava ali 2 homens, 2 discípulos caminhando naquele caminho e Jesus se encontrou com eles. Eles, por mais que eram servos, por mais que eram discípulos, mas estavam ainda cegos espiritualmente.
não conseguiram saber que Jesus estava andando junto com eles. Quantas vezes você reclama da situação, pensa que está sozinho, pensa que está passando por dificuldade, não sabendo que você está caminhando, não com seus pés no chão, mas com seus pés em cima das mãos de Jesus. Porque se ele deixar você sozinho, você vai afundar. Então às vezes você pensa que está sozinho, às vezes eu penso que estou sozinho, às vezes eu reclamo da minha situação, mas Jesus está com nós nos seus braços, nos levando. Aleluia! A última casa, irmão, a casa de número 12 que Jesus entrou. Aleluia. Jesus levou fé. Jesus então deparou no texto do livro de João, capítulo 20, versículos 19 a 29, se você ler, você vai ver que lá então estava reunido os discípulos e ele levou fé. É a fé que eu e que você precisamos hoje para continuar fazendo a vontade, fazendo a obra do Senhor. É a fé que você precisa e que eu preciso hoje para quando for daqui talvez 1 hora, daqui talvez 1h30, quando estivermos dentro do ônibus, ter a coragem de pegar na mão de alguém, no meio de qualquer que foi, e dizer a paz do Senhor, meu irmão. Porque muitas das vezes somos covardes. Às vezes estamos lá na rua, no trabalho, onde estiver, se alguém pergunta sobre a nossa conduta espiritual, temos vergonha de falar que somos da Assembleia de Deus. Não é culpa sua, meu irmão. Não é culpa minha. Mas uma culpa está em nós. É acreditar mais naquilo que Deus nos prometeu. Porque se nós passarmos a acreditar mais na promessa de Deus, jamais iremos envergonhar de falar do amor do Senhor. Eu tenho visto crente carregando Bíblia, miniatura, irmãos, assim. Tem vergonha de levar a Bíblia na mão. Não estou falando nome de pessoas, estou falando crentes. Pessoa que se diz servo do Senhor. Já está andando com a Bíblia do telefone, do celular, né? Porque no Brasil é celular. Já está levando a Bíblia no celular, né? Bíblia online. Tem vergonha de levar a Bíblia em papel, em livro na mão, então leva a Bíblia no telefone. Está errado, irmãos, não está errado. Mas não está errado se você estiver fazendo aquilo por talvez uma necessidade naquele momento. Talvez aonde você vai, a empresa, a firma não deixa você entrar com uma Bíblia, então disfarça, entra com ela escondida e evangeliza. Mas para a igreja, traga o livro, porque é a espada, e ela na sua mão tem muita virtude. O telefone pode acabar a bateria e você não ter Bíblia para guerrear. Então isso aqui Deus deixou para nós podermos andar com isso em nossas mãos e mostrar para o mundo que somos cristãos e que somos servos do Senhor. Deus deixou o exemplo, nós temos que ser luz, sal e exemplo na terra. Nós não vamos fazer a diferença se amanhã estivermos na rua comportando como um mundano qualquer. Só vamos fazer a diferença se onde você e eu passar, as pessoas olhar, poderão até te apontar, mas falar assim: ali vai um servo do Senhor, ali eu conheço. Porque nós temos que ser exemplos. Deus, quando fez o homem, ele disse assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então nós não estamos aqui para dar com medo, porque Deus não teve medo. Deus encorajou, tirou do trono da sua glória o seu filho que era verbo, mandou a terra para nos salvar, mandou a terra para te dar a salvação e para me dar a salvação. Aleluia! Nós temos 5 minutos. Com a permissão do pastor, eu gostaria de convidar somente aquele que quisesse hoje colocar os seus problemas na mão do Senhor. Somente, eu tenho 3, 4 minutos, vão para ser muito rápido. Só que é que sim, irmão, se você vier aqui à frente, eu não vou orar por você. Eu vou orar com você. Você que vai orar e pedir a Deus colocar nas mãos do Senhor aquilo que você precisa. Porque a mulher cananeia, a mulher samaritana, perdão, a mulher que tinha fluxo de sangue, Jairo e todos os demais, o cego de Jericó, quando foi ter com Jesus, ele chegou lá e pediu. Jesus não ofereceu. Então eu vou orar por você. Se você quiser e vir aqui à frente, você vem e vamos orar juntos. Mas você vai orar colocando aqui nas mãos do Senhor aquilo que você precisa. 3 minutos, se você quiser vir, nós vamos estar orando e eu vou estar passando a palavra ao pastor.
aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. É, Deus de maravilha. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém. Deus de Eu maravilha. acho que vocês estão com medo de colocar os problemas de vocês na mão do Senhor. Aleluia. Né? Mas não pense que ninguém fica de pé, vamos todos orar. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus Pai, neste momento, Senhor, mais uma vez eu me coloco nas tuas mãos, ó Deus. Não, Senhor, desmerecendo a oração que o teu servo fez no início, Senhor, dessa mensagem, mas agradecendo a Ti, ó Deus, por ter dado a mim essa oportunidade, Senhor. E agora, neste momento, ó Deus, eu peço a Ti, Senhor, que pelas minhas falhas, pelas minhas fraquezas, ó Deus, que Tu, ó Deus Pai, venha me perdoar, que Tu, ó Deus, venha, Senhor, me guardar nas Tuas mãos, que eu possa, Senhor, mais e mais estar levando a Tua palavra, Senhor, aos corações que necessitam. Apresento nas Tuas mãos, ó Deus, desta igreja, Senhor, que daqui por diante, daqui nesse instante, nós iremos estar participando do Teu corpo, do Teu sangue, que possa, ó Deus, ser para a nossa salvação e não para a nossa condenação. Eu me coloco em as Tuas mãos, todo esse Teu povo, em o Teu nome, hoje e para todos sempre. Senhor, tomando nas Tuas mãos, Oh, Deus, aleluia. da vitória. Em nome de Glória a Jesus. Deus. Oh, Aleluia. aleluia. Oh, aleluia. Que os irmãos estejam abençoados pelo Senhor Jesus. Agradeço ao pastor pela oportunidade. Se eu estourei o tempo, pastor, me perdoe. Mas é aquilo que eu senti, é aquilo que Deus me ordenou que eu falasse. Aleluia, E Jesus. eu quero dizer, irmãos, não sei se haverá outra oportunidade. Meu Deus. Mas se tiver alguém aqui distanciado dos caminhos do Senhor, não perca tempo, porque hoje é uma noite oportuna. E eu não sei se o pastor vai me dar outra oportunidade, ou se Deus irá permitir outra oportunidade. Mas eu peço que os irmãos orem por mim, em nome do Senhor.